E aí, gente? Muita prova para corrigir? Bastante. Olha o que eu comprei, olha o que eu comprei. Ai, eu adoro cores. Ai, vermelha, não, bastante raiva. Eu não corrijo. A primeira com vermelha, porque a primeira escola que eu trabalhei, a gente não podia usar caneta vermelha, agora eu não consigo mais. Mas por quê? Porque era uma proposta construtivista, então para não chocar aluno, eu prefiro o azul. Pior que ela falando, eu lembrei de uma escola que um aluno pegou uma prova minha toda corrigida e disse: professora, pra que tanto sangue na minha prova? Você assassinou a minha redação, é mesmo? Ou não? Você tem uma... Desce só marrom? Desce. Mas olha, eu vou ficar com a vermelha, gente, porque eu adoro cores. Ah, então Quando eu corrijo a prova, normal no meu caderno. Gente, mudando de assunto radicalmente, eu estava ouvindo outro dia, passando pelos corredores da escola, eu ouvi uma professora falando que parece que a partir do ano que vem, todas as escolas do ensino fundamental vão estar organizadas em ciclo. Vocês ouviram isso? Sim. Será que é boato? Será que é rádio corredor? Olha, se é boato, se é verdade, eu não sei. Eu sei que eu tenho um grande temor. Eu tenho muito medo que a gente tenha que ficar passando esses estudantes, imagina, de um nível para o outro, sem os conhecimentos. E aí quando ele chegar lá no segundo nível, no terceiro nível, como é que vai ser? Sem nenhuma proficiência na língua? A gente tem que ver estudar esse negócio direito, porque senão vai ser uma bagunça, né? Gente, esse lado tá forte, tá no WhatsApp, já vi até em redes sociais os professores, sabe? Me parece até que tem uma lei, né? Parece, PDE, não é? Que foi escrita, já foi aprovado, que a partir de 2018 todo mundo vai estar. E assim, achei na escola, gente, estava aqui, disponibilizado, né? Que é a organização pedagógica, aliás, diretrizes pedagógicas para a organização escolar do terceiro ciclo. E esse livro fala sobre o quê? Como Fala seria esse sobre ciclo? isso. Eu comecei a ler, mas na verdade, assim, eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu tive uma ideia, não sei o que vocês acham. Da gente chamar o diretor, ele é super acessível, ele sempre conversa com a gente, planeja com a gente, né? Sempre nos esclarece. De repente ele sabe nos contextualizar a respeito disso, ele está em contato com a sede sempre, né? Nessa proposta. Vamos lá chamar ele. Tudo bem? Pode chamar. Mas, daí a gente pergunta: peraí. Se a gente anotasse, Eu acho que eu podia vir aqui antes. que vai que a gente esquece? Cara, eu não sei vocês, mas eu tenho muita dúvida. Muita dúvida. Não, a gente podia anotar, por exemplo, minha maior dúvida é em relação à avaliação formativa. Você tem dúvida de quê? Não sei, talvez sobre esses tempos, espaços, como é que é essa questão de ritmo, respeitar o ritmo do estudante? Pra mim é reagrupamento, porque como é que você vai colocar um menino que é iniciante com outro que já fala? Isso pra mim pode dar Para muita mim, confusão. é a coordenação pedagógica. Como que será conduzida a coordenação pedagógica dos conceitos? Como que vai ser conduzida? Tá. Então, Vou lá chamar ele. vai, por favor. Faça isso. Vai. Aproveita e pede para esse professor falar mais baixo Assim, escola, Gente, tá aqui escola o pé. livro. Olá, Diretor, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. E que houve? Nós temos muitas dúvidas. Tô certo. Primeiro, sexta-feira vai emendar de quinta? Não, tô brincando, nada disso. Eu já tenho aqui essa orientação. Daqui a pouco você fala Acabei mais. de vir da regional. Ah, não. Mas sabe o que é, diretor? Eu estava dando uma lida nesse material, achei inclusive aqui na escola, a secretária me emprestou, que são as diretrizes pedagógicas que falam sobre a organização escolar em si. Daí eu comecei a ler, assim, estava até entendendo porque a proposta é clara, mas eu queria saber se de repente você pode ainda melhor nos falar sobre essa proposta, de como está sendo, você que tem contato com a sede, né? De repente você traz lá fresquinho. Porque o que a gente tem ouvido, e parece que o babado é forte, é que a partir do ano que vem, todas as escolas vão estar sendo organizadas em ciclo. Né? Então a gente tem algumas perguntas que inclusive a gente anotou, né? Nós voltamos. A gente anotou. E a respeito dessa implantação dos ciclos, a minha dúvida maior é na coordenação pedagógica, como que ela seria feita. Então, com a implantação dos ciclos, ou não, né, dos ciclos, qual a importância de uma ressignificação da nossa coordenação pedagógica? Total, né? A
partir do momento que você trabalha nessa perspectiva, o trabalho ele precisa ser coletivo. O trabalho com ciclos, ou seja, você está trabalhando com ciclos de aprendizagem. Já não vai ser o trabalho só de um professor. Mesmo numa escola em que os professores eles passam grande parte do tempo com um tipo de aluno apenas, com um grupo de alunos durante um semestre, esses alunos eles vão circular durante todo esse período, todo o ciclo de aprendizagem. Então, é muito importante que o trabalho coletivo ele se realize da forma mais efetiva possível. A coordenação ela se torna um local de partilha, de formação continuada e principalmente de propostas que possam atender ao nosso foco, que é o estudante. Quando você trabalha com ciclos de aprendizagem, é para que o estudante aprenda. E nesse ponto, a questão de avaliação. A avaliação ela é elemento-chave nesse processo. Minha pergunta sobre isso, posso fazer, diretor? Porque assim, sempre ouvi falar, não sei se é verdade, que avaliar formativamente é passar a mão na cabeça do aluno. Eu acho que não é. Pelo pouco que eu tenho conhecimento, assim, pouco não. Eu já li nossa diretriz de avaliação educacional, né? Eu sei que não é essa proposta de permissividade, né? Embora eu fique pensando, será que a avaliação formativa também não podia ter a questão do afeto? Será que avaliar tem que ser punir? Tem que ser rotular? Né? Trazer esse peso ao estudante? O que você me fala? A gente sempre, nós aprendemos dessa forma, né? Numa escola em que se avaliava e às vezes o melhor professor era aquele que mais reprovava, mais exigente, né? Isso vem mudando ao longo do tempo, apesar de que ainda nós sabemos, né, que tem muita gente muito tradicional que acha que realmente temos que estabelecer como um padrão, então todos têm que chegar àquele padrão. Só que quando a gente fala em ciclos de aprendizagem e de avaliação formativa, o olhar tem que ser para cada aluno. É mais trabalho? É evidente que é mais trabalho. Se não for mais trabalho, aí sim, pode ser algo permissivo. Porque aí você não... Bem, então tá, tem que aprovar todo mundo, eu aprovo, mas eu efetivamente não crio nenhuma estratégia. Quando eu verificar que aquele aluno não alcançou aqueles objetivos, eu não vou criar nenhuma estratégia para que ele os alcance. Eu simplesmente vou deixar que ele passe. Isso não é avaliação formativa. Então, quando você avalia para que ele aprenda. E não você simplesmente avalia o que ele aprendeu. De que serve você saber o que ele aprendeu? O importante é saber o que ainda falta aprender. A partir do momento que você sabe o que falta aprender, você pode criar um projeto interventivo, você pode ter uma atividade extra que possa propiciar esse aprendizado para esse aluno. Você pode fazer reagrupamentos que permitam que esses alunos, eles de forma colaborativa, possam aprender um pouco mais, chegar àquele conhecimento. Ou seja, as possibilidades de tempos e espaços de aprendizagem, elas se ampliam. E a ideia é essa. Como que nessa flexibilização dos tempos e espaços dentro da proposta do ciclo, da escola ciclada, fala-se muito na necessidade de buscar outros espaços, né, de aprendizagem para os estudantes, tirar eles de dentro da sala de aula. Isso não poderia dispersar, distrair os alunos e até acabar dificultando esse processo? Se você trabalha numa perspectiva conteudista e que preza muito por você seguir um livro didático e tudo que está ali nele você segue aquilo à risca, como geralmente é o que acontece, né? Você tem um conteúdo a ser dado e você precisa seguir aquilo porque tem uma prova no final e você precisa alcançar todo aquele conteúdo.
No momento que você trabalha numa perspectiva de avaliação formativa e por ciclos de aprendizagem, a visão mais conteudista, né, de uma escola, ela fica sem sentido. Se você trabalhar nessa perspectiva, é evidente que realmente pode tirar a atenção e pode realmente fugir completamente do conteúdo. E se você trabalhar voltado para uma semana de provas, todo o processo que você fizer que fuja daquilo vai atrapalhar essa semana de provas. Mas se é uma avaliação formativa, ela precisa ser contínua e processual. Então, novos tempos de aprendizagem, espaços, eles vão se tornar algo muito essencial nesse processo. Mas aí, não que você vai deixar de dar aquilo que você tem como referência de objetivos de aprendizagem. Só que esses objetivos eles podem ser alcançados de forma diferente. Por exemplo, uma atividade com teatro. Ela pode ser muito efetiva para você alcançar aquele objetivo. E essa atividade, ela pode ser também uma avaliação. E eu acho assim, desculpa, Bárbara, mas é que eu lembrei de uma coisa. Sala de aula não é necessariamente esse ambiente que a gente pensa, né, das quatro paredes. Um museu, embaixo de uma mangueira, né? Tudo pode representar a sala de aula. O mundo virtual também pode ser utilizado para isso. Mas e como é que fica o reagrupamento, por exemplo? Se a gente colocar todos os alunos que não falam nada de inglês, ou de espanhol, ou de francês, até mesmo de japonês, se a gente coloca esses alunos que não sabem nada ainda, com alunos que já sabem alguma coisa, como é que a gente vai fazer o avanço desses meninos? Um reagrupamento não significa que você vá colocar os alunos dessa forma. Isso pode ser uma estratégia, colocar alunos com a mesma dificuldade numa mesma sala e você trabalhar aquilo. Isso é possível. Agora, você pode fazer reagrupamentos diferenciados também, em que se o foco é trabalhar a comunicação, você trabalhar com reagrupamento com estudantes que poderiam ter a função até de monitores numa turma, isso seria algo bastante interessante. A questão é que nos centros de línguas ainda a gente não sabe muito bem como fazer isso. Nós precisamos criar esses caminhos. Isso tudo vai ser uma construção coletiva. No primeiro momento pode ser que não dê nada certo, ou que dê pouco certo, ou que dê muito certo. Tudo isso é um processo, é um caminho e, como diz aquele famoso poeta espanhol, Antônio Machado, caminante não é caminho, se hace camino al andar. Obrigada, viu, diretor? Mais alguma dúvida? Temos algumas, mas eu acho que essa primeira conversa foi bem para a gente ter uma noção inicial, né, do que é. E até para quebrar alguns paradigmas, porque às vezes a gente é resistente por não conhecer a proposta. E falando em conhecer, talvez seja importante estarmos juntos, né, numa coletiva, estudando essa proposta, porque até para podermos estar trabalhando com muita propriedade naquilo que vai ser proposto já para o ano que vem. Né? E eu penso assim, em relação aos boatos e aos fatos, se acontecer da implementação realmente for para todas as escolas ano que vem, a gente estando apropriado desse conhecimento, com certeza a gente já está com meio caminho andado. E se não acontecer, gente, as estratégias a gente pode usar, mesmo numa escola seriada? Nada impede que isso aconteça. E os centros de línguas, eles têm uma vantagem. Como eles são escolas de natureza especial, o que nós criarmos em relação a avaliação em relação aos ciclos é algo próprio dos centros de línguas. Então não existe nenhuma determinação de cima que vai dizer que no centro de línguas será assim. Seremos nós, em conjunto com outros professores de outras escolas também, que vamos construir todo esse caminho e todas as propostas que deverão estar materializadas nos documentos que vão ser construídos por meio dos trabalhos do GT.
Então, por isso que é muito importante que essa participação na coordenação, essa discussão, esses questionamentos, tudo isso é muito importante, faz parte do processo. Obrigada, viu, diretor? Obrigada, Inês.